Dentro de uma mansão imponente, o silêncio da casa escondia algo que o dinheiro não podia resolver. O milionário, acostumado a ver resultados imediatos em tudo, observava com impaciência mais um prato intacto à mesa da filha. Ela não come nada, e ninguém consegue descobrir o motivo, disse ele frustrado, olhando para a minha vova faxineira que acabara de chegar. Mas ao contrário dos outros empregados, aquela mulher simples respondeu com doçura e calma. Talvez ela só precise de alguém que a escute, senhor. A partir desse instante, a história muda de tom. Com gestos suaves e palavras gentis, a faxineira começa a conquistar o coração da menina. Não com presentes, mas com atenção e carinho. Em vez de forçar o prato, ela se senta ao lado da criança, conta histórias, canta baixinho e transforma o momento da refeição em um instante de confiança. O olhar da menina, antes distante, começa a mudar. E o milionário, observando de longe, percebe que algo extraordinário estava acontecendo. Pela primeira vez, via sua filha sorrir enquanto comia. O que parecia apenas um problema de apetite, revela uma verdade muito mais profunda: a ausência de afeto. A mulher simples, com sua sabedoria do coração, mostra ao homem poderoso que há coisas que o dinheiro nunca poderá comprar. E, diante daquela cena, o milionário sente algo que há muito tempo não sentia: emoção verdadeira. Agenda cheia, conta bancária robusta, equipe à disposição. Mas e quando o problema bate na porta de casa e nenhum especialista dá conta? Hoje, você vai ver uma história que começa com um desespero silencioso e termina com uma lição que ninguém esperava. A cada parágrafo, uma pista pequena aponta para a saída que ninguém viu. Se você já sentiu que faltava algo que dinheiro não compra, fica comigo até o fim. Me diz, qual foi a última vez que você parou para ouvir de verdade? A mansão ficava num dos bairros mais caros da cidade, cercada por muros altos e câmeras que gravavam cada movimento. Lá dentro, o silêncio era pesado. Daniel Farias acordava todo dia às 5h30, checava a bolsa de valores antes de tomar café e organizava reuniões com a precisão de quem não aceita falhas. Ele construiu um império do zero: 3 empresas, 2 fazendas, investimentos espalhados por 5 estados. Quando alguém perguntava o segredo, ele respondia seco: foco e controle. Mas nos últimos meses, uma rachadura começou a aparecer nessa fortaleza impecável. E a rachadura tinha nome: Helena. Helena tinha 6 anos, cabelos castanhos presos com uma presilha azul que a mãe escolhera antes de morrer, e olhos escuros que pareciam carregar um peso grande demais para a idade dela. Desde que perdeu a mãe num acidente de carro 2 anos antes, a menina foi se fechando aos poucos. Falava pouco, sorria menos ainda, e nas últimas semanas começou a recusar comida. No começo, Daniel achou que era birra, depois, manha. Mas quando o pediatra disse que Helena estava perdendo peso rápido demais e que aquilo podia virar algo sério, o controle que ele tanto valorizava começou a desmoronar. Daniel contratou a melhor nutricionista da capital. A mulher chegou com maleta cheia de gráficos, cardápios coloridos impressos em papel caro e uma lista de suplementos importados. Sentou-se na sala de jantar, abriu as pastas e começou a falar sobre macronutrientes, déficit calórico, transtornos alimentares infantis. Helena ficou o tempo todo olhando para a janela, as mãos cruzadas no colo, sem dizer uma palavra. Quando a nutricionista tentou medir a altura e o peso, a menina recuou e saiu correndo para o quarto. Daniel pagou a consulta, agradeceu com um aceno seco e dispensou a profissional. Depois veio o psicólogo infantil. Ele chegou com brinquedos terapêuticos, fantoches coloridos, um caderno de desenhos. Passou 2 horas tentando fazer Helena falar sobre os sentimentos, sobre a saudade da mãe, sobre o medo de comer. A menina pegou um lápis de cor, desenhou uma casinha pequena com uma janela fechada e não disse mais nada. O psicólogo saiu recomendando sessões semanais, talvez medicação leve para a ansiedade, acompanhamento multidisciplinar. Daniel agradeceu, mas quando a porta fechou, ele socou a mesa da sala com força. Por que ninguém resolve isso?
Ele murmurou sozinho. As semanas passaram e Helena continuava recusando comida. Café da manhã intocado. Almoço empurrado para o canto do prato. Jantar virava guerra silenciosa. Daniel tentava de tudo. Prometia presente, oferecia sobremesa antes da comida, até ameaçava tirar o tablet. Nada funcionava. A governanta da casa, Dona Célia, mulher de 60 anos que trabalhava ali desde antes de Helena nascer, olhava tudo com tristeza. Ela sabia que o problema não era a fome. Mas cada vez que tentava falar com Daniel, ele cortava. Célia, eu preciso de solução, não de palpite. Foi Dona Célia quem sugeriu contratar uma babá. Não qualquer babá. Alguém que tivesse paciência, que soubesse lidar com criança difícil, que não desistisse no primeiro não. Daniel bufou, mas no fundo, sabia que estava sem opções. Traz alguém, então. Mas se nem isso funcionar, eu desisto. A frase saiu cansada, quase derrotada. E isso era algo que Daniel Farias jamais imaginara dizer. 3 dias depois, Clara Nogueira tocou a campainha da mansão. Ela tinha 38 anos, uniforme simples e limpo, cabelo preso num coque baixo e um sorriso discreto que parecia acostumar-se com pouco. Dona Célia abriu o portão e a recebeu com um abraço rápido. As duas se conheciam da igreja do bairro. Clara entrou carregando uma mochila surrada e uma Bíblia pequena guardada no bolso lateral. Quando Daniel desceu para a sala e a viu, ele deu uma olhada rápida e perguntou: Experiência? Clara respondeu calma. Trabalhei 5 anos com crianças especiais numa casa de apoio. Aprendi que cada uma tem o próprio tempo. Daniel assentiu. Tá bom, mas a situação aqui é urgente. Minha filha não come. Se você não conseguir resolver, eu encerro isso de vez. Clara não se abalou. Ela apenas olhou para ele e disse, com uma ternura que desarmava: Senhor, às vezes o que falta não é comida, é atenção. Daniel ficou calado. Aquela frase simples bateu nele como um soco lento. Mas ele não tinha tempo para refletir. Tinha reunião em meia hora. Acenou para Dona Célia mostrar o quarto de Helena e subiu para o escritório. Clara subiu as escadas devagar, observando cada detalhe da casa. Paredes brancas, quadros modernos, tudo impecável. Mas faltava calor. Dona Célia parou na porta do quarto de Helena e bateu de leve. Heleninha, trouxe alguém para te fazer companhia. Silêncio. Clara entrou sozinha. O quarto era amplo, cheio de brinquedos caros ainda na caixa. Uma cama com lençol cor-de-rosa, cortinas que filtravam a luz. Helena estava sentada no chão, encostada na parede, abraçando um ursinho de pelúcia gasto. Ela olhou para Clara com desconfiança. Clara sentou no chão também, a uns 2 metros de distância, sem forçar proximidade. Ficou ali, quieta, apenas respirando no mesmo ritmo que a menina. Depois de alguns minutos, ela tirou da mochila um caderno simples e começou a desenhar. Traços leves, sem pressa. Helena espiou de canto de olho. Clara desenhou uma árvore, depois um passarinho, depois uma nuvem. Não falou nada, só desenhava. Aos poucos, Helena foi se aproximando. Primeiro um palmo, depois outro. Até que ela perguntou baixinho: Você desenha o quê? Clara sorriu sem tirar os olhos do papel. O que você quiser ver. Naquela noite, na hora do jantar, Clara desceu com Helena pela mão. Daniel estava na cabeceira da mesa, mexendo no celular, quando viu a filha entrar. Ele ergueu a sobrancelha, surpreso. Ela desceu sozinha? Dona Célia serviu o prato. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Helena sentou, mas não pegou o garfo. Daniel ia falar alguma coisa, mas Clara fez um gesto discreto pedindo silêncio. Ela sentou ao lado de Helena, pegou o próprio prato e começou a comer devagar, sem pressionar. De vez em quando, comentava coisas bobas. Esse feijão tá cheiroso, né? Ou, olha que cor bonita essa cenoura. Não era discurso motivacional, era presença. Helena observava. Depois de uns 5 minutos, ela pegou o garfo, espetou um pedacinho de frango, levou até a boca, mastigou devagar. Clara continuou comendo,
como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas Daniel largou o celular. Ele ficou ali, parado, olhando a filha comer. Uma colherada, 2, 3. Quando Helena parou, Clara apenas disse: "Você foi ótima hoje." A menina deu um sorrisinho pequeno, o primeiro em semanas. Nos dias seguintes, Clara foi tecendo uma rotina silenciosa. De manhã, ela acordava Helena com uma música baixinha cantada sem microfone, só voz. Ajudava a menina a trocar de roupa, mas deixava que ela escolhesse a blusa. No café, Clara não forçava nada. Punha a mesa, sentava e esperava. Se Helena comia, ótimo. Se não, Clara guardava o prato e dizia: "Daqui a pouco a gente tenta de novo." Não havia chantagem emocional, não havia cobrança, apenas paciência. À tarde, Clara contava histórias. Não eram contos de fada cheios de príncipes e castelos. Eram histórias reais, simples, sobre gente comum que enfrentava dificuldades e seguia em frente. Ela falava de uma mulher que perdeu o emprego e abriu uma quitanda na porta de casa. De um menino que tinha medo do escuro e aprendeu a acender uma vela. De uma avó que cozinhava para a vizinhança inteira porque dizia que comida divide amor. Helena ouvia tudo, calada. Mas Clara percebia que os olhos da menina brilhavam quando as histórias falavam de gente que não desistia. Daniel observava tudo de longe. No começo, com ceticismo. Ele achava que aquilo era sorte, que logo Helena ia voltar a recusar comida. Mas a cada dia, a menina comia um pouco mais. Um dia, ela pediu repetição de arroz. Outro dia, provou a salada. E numa quinta-feira de manhã, Helena desceu sozinha para a cozinha e perguntou para Dona Célia: "Posso ajudar a fazer bolo?" A governanta quase chorou. Chamou Clara e as três fizeram bolo de cenoura juntas. Helena lambeu a colher, sujou o avental e riu alto. Daniel, que passava pela cozinha naquele momento, parou na porta. Ficou ali, vendo a filha rir. E pela primeira vez em anos, ele sentiu um aperto no peito que não era de medo. Era de esperança. Mas nem tudo era simples. Numa noite de sexta, Daniel chegou tarde de uma viagem de negócios. Entrou em casa cansado, jogou a mala no sofá e subiu direto para o quarto de Helena para dar boa noite. A menina já estava deitada e Clara estava sentada na beirada da cama, lendo uma história em voz baixa. Daniel parou na porta, observando. Quando Clara terminou, Helena fechou os olhos e murmurou: "Você não vai embora, né?" Clara acariciou a cabeça da menina. "Não vou, meu amor. Tô aqui." Helena suspirou e dormiu. Daniel fez sinal para Clara sair. Eles desceram juntos para a sala. Ele serviu um copo d'água, bebeu devagar e perguntou com a voz meio embargada: "Como você faz isso?" Clara olhou para ele com aquela calma que já era marca dela. "Senhor, eu não faço nada de especial. Só dou para ela o que ela mais precisa." Daniel franziu a testa. "E o que ela precisa?" Clara respondeu sem hesitar: "Saber que não tá sozinha." A frase ficou ecoando na cabeça dele a noite inteira. No fim de semana seguinte, Daniel resolveu passar o sábado inteiro em casa. Era raro. Geralmente ele trabalhava até aos domingos. Mas dessa vez, ele quis ver de perto o que Clara fazia. De manhã, ele viu Clara e Helena fazendo panquecas juntas. Clara deixava a menina quebrar os ovos, mesmo que metade caísse fora da tigela. Deixava ela mexer a massa, mesmo que espirrasse na bancada. E quando as panquecas ficaram prontas, tortas, queimadas nas bordas, Clara comeu todas dizendo que estavam perfeitas. Helena sorriu de orelha a orelha. À tarde, Clara e Helena foram para o jardim. Sentaram na grama. E Clara ensinou a menina a plantar um vasinho de hortelã. "Olha só, Helena, a gente põe a sementinha aqui, cobre com terra, molha todo dia. Daqui uns dias nasce uma plantinha. Mas só nasce se a gente cuidar." Helena perguntou: "E se a gente esquecer?" Clara respondeu: "Aí a plantinha sente falta, igual gente." Helena ficou pensativa. Depois perguntou baixinho: "A mamãe sentiu falta de mim?" Clara respirou fundo, escolheu as palavras com cuidado. "Sua mamãe te amava muito. E onde ela tá agora, ela ainda te ama. Mas ela ia querer que você fosse feliz, que comesse bem,
que sorrisse. Ela ia querer que você crescesse forte. Helena chorou. Clara abraçou. Daniel, que estava vendo tudo da janela do escritório, teve que se afastar porque não conseguia segurar as próprias lágrimas. Naquela noite, durante o jantar, Helena comeu tudo: arroz, feijão, carne, salada, sobremesa. Daniel ficou vendo, incrédulo. Quando terminou, a menina olhou para o pai e perguntou: "Pai, você gosta de mim?" A pergunta pegou ele de surpresa. Daniel engasgou. Largou o garfo. "Claro que eu gosto, Helena. Por que você pergunta isso?" Ela deu de ombros. "Porque você nunca está aqui." Silêncio pesado. Clara não interferiu. Daniel sentiu o peito apertar. Ele olhou para a filha e disse com a voz quebrada: "Eu tô sempre trabalhando para te dar o melhor." Helena respondeu baixinho: "Mas eu não quero o melhor. Eu só quero você." Daniel saiu da mesa, subiu para o quarto, fechou a porta e sentou na beirada da cama. Ficou ali, com a cabeça entre as mãos, tentando entender onde tinha errado. Ele sempre achou que controle, dinheiro e eficiência resolviam tudo. Mas ali, sozinho naquele quarto enorme e vazio, ele percebeu que tinha construído um império, mas perdido a filha no caminho. Na segunda-feira seguinte, Daniel cancelou todas as reuniões. Ele acordou cedo, preparou o café da manhã, torradas queimadas, suco de laranja meio aguado, e chamou Helena. A menina desceu desconfiada. "Você fez isso?" Ele sorriu sem graça. "Tentei. Não ficou bom, né?" Helena deu risada. "Ficou horrível." Mas ela comeu mesmo assim. E enquanto comia, Daniel sentou ao lado dela e perguntou: "O que você quer fazer hoje?" Helena arregalou os olhos. "Posso escolher?" Ele acenou. "Pode?" Ela pensou um pouco. "Quero ir no parque. E quero que você vá comigo." Daniel respirou fundo. "Então vamos." Eles foram para o parque naquela tarde. Clara foi junto, mas ficou de longe, deixando pai e filha juntos. Daniel empurrou Helena no balanço, jogou bola com ela, sentou na grama e ouviu as histórias que a menina contava sobre os desenhos que via nas nuvens. Ele não checou o celular nenhuma vez. E quando Helena riu alto, correndo atrás de um cachorro que passou, Daniel percebeu que aquele som, a risada da filha, era o que ele mais queria ouvir no mundo. No caminho de volta, Helena segurou a mão do pai. Olhou para ele e disse: "Hoje foi o melhor dia." Daniel apertou a mão pequena dela e respondeu: "Para mim também." Nas semanas seguintes, Daniel começou a mudar. Não da noite para o dia. Mudança real não funciona assim. Mas ele passou a sair mais cedo do escritório. Passou a almoçar em casa. Passou a ler histórias para Helena antes de dormir. E toda vez que ela comia bem, ele não elogiava a comida, elogiava ela. "Você tá ficando forte, Helena. Tô orgulhoso de você." A menina ia ganhando peso, ganhando cor no rosto, ganhando vida nos olhos. Clara continuava ali, discreta, mas sempre presente. Ela não se colocava como substituta da mãe de Helena. Ela sabia que esse lugar era sagrado. Mas ela ocupava o lugar de quem cuida, de quem vê, de quem ama sem cobrar. E Daniel, que no começo a via apenas como funcionária, começou a enxergar nela algo que ele tinha perdido fazia tempo: humanidade. Num domingo de manhã, Daniel chamou Clara para conversar na varanda. Ele ofereceu café e os dois ficaram ali, vendo o sol nascer. Daniel quebrou o silêncio. "Clara, eu nunca te agradeci de verdade." Ela sorriu. "Não precisa, senhor." Ele insistiu. "Preciso sim. Você salvou minha filha. E acho que salvou eu também." Clara olhou para ele com aquela serenidade de sempre. "Senhor, eu não salvei ninguém. Só mostrei o que já estava ali. O amor do Senhor pela Helena sempre existiu. Só estava escondido embaixo de tanto medo e tanta correria." Daniel ficou em silêncio, processando aquilo. Depois perguntou: "Como você aprendeu isso tudo?" Clara deu de ombros. "Aprendi com a vida e com a fé. Quando a gente confia que Deus cuida, a gente consegue cuidar melhor também. Mas a história não acabou ali, porque mudança verdadeira não é linear. Ela tem recaídas, tem desafios, tem dias ruins. E num dia qualquer, 3 meses depois,
Helena acordou mal. Febre alta, vômito, fraqueza. Daniel entrou em pânico. Ligou para o médico, marcou consulta de emergência, quase chamou a ambulância. Clara segurou o braço dele e disse firme: Senhor, calma. Ela tá doente, não tá morrendo. Vamos cuidar dela com carinho e ela vai melhorar. Daniel respirou fundo, tentou se acalmar. Mas o medo antigo voltou. O medo de perder, de não controlar, de falhar. Helena ficou de cama por 3 dias. Não comia quase nada. Daniel ficou o tempo todo ao lado dela, aflito. Clara trazia chá, sopa leve, compressas frias. E sempre que Daniel começava a desesperar, ela repetia: confia, ela vai ficar bem. No 3º dia, Helena melhorou. A febre baixou, ela pediu comida, sorriu de novo. Daniel abraçou a filha e chorou de alívio. E quando olhou para Clara, ele disse: obrigado por me ensinar a confiar. 6 meses depois do dia em que Clara chegou na mansão, a vida na casa de Daniel Farias era outra. Helena comia bem, brincava, ia para a escola, fazia amigos. Ela ainda sentia falta da mãe, e sempre ia sentir, mas aprendeu que sentir falta faz parte de amar. Daniel reduziu a carga de trabalho, delegou mais, passou a priorizar tempo com a filha. Ele descobriu que sucesso de verdade não se mede em dinheiro, mas em presença. Clara continuava trabalhando na casa, mas agora era mais do que babá. Era parte da família. E numa tarde de domingo, enquanto os 3 almoçavam juntos, Helena olhou para Clara e perguntou: você vai ficar para sempre com a gente? Clara sorriu. Se vocês quiserem, eu fico. Daniel acenou emocionado. A gente quer. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Daniel voltou para a sala. Clara estava arrumando a cozinha. Ele ajudou em silêncio. Quando terminaram, ele disse: Clara, eu passei a vida inteira achando que eu precisava controlar tudo. Mas você me mostrou que tem coisas que a gente não controla. A gente acolhe. Clara olhou para ele e respondeu: Senhor, controle é ilusão. Cuidado é real. Daniel sorriu. Pela primeira vez em anos, ele sentiu paz. A imagem final traz de volta o começo, mas agora transformado. Meses depois, numa manhã qualquer, Helena desceu para a cozinha e encontrou o pai preparando o café da manhã. Torradas, frutas, suco. Nada perfeito, mas feito com amor. Ela sentou, pegou a presilha azul, a mesma que a mãe escolhera anos atrás, e prendeu o cabelo. Daniel olhou para a presilha e sentiu o peito apertar. Mas não era dor, era memória boa. Helena comeu tudo, limpou o prato e disse: Pai, hoje eu quero cozinhar com você. Daniel sorriu. Então vamos cozinhar. Clara observava tudo da porta, discreta como sempre. Ela não precisava dizer nada. Sabia que o trabalho dela não era fazer tudo sozinha. Era ensinar que o amor se constrói aos poucos, nas pequenas escolhas, nos gestos simples, na presença fiel. E naquela manhã, enquanto pai e filha cozinhavam juntos, rindo das trapalhadas, sujando a cozinha inteira, a casa que antes era silenciosa e fria se encheu de vida. Porque atenção não é luxo, é alimento. Qual palavra te segurou no pior dia? Qual gesto pequeno mudou tudo? Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque às vezes o que falta não é solução, é presença. E a fé que sustenta não vem de grandes promessas. Vem de pequenos gestos repetidos com amor. Mas a vida não deixa ninguém quieto por muito tempo. E às vezes, justo quando a gente acha que está tudo encaixado, uma peça antiga cai no chão e a gente precisa decidir: ignora ou enfrenta. 6 meses tinham passado desde que Helena voltou a sorrir. A rotina da casa era outra. Café da manhã em família, almoços com conversa de verdade, jantares sem celular na mesa. Daniel tinha aprendido a delegar mais no trabalho, a confiar na equipe, a entender que estar presente valia mais do que estar sempre disponível para todo mundo, menos para a filha. Clara continuava ali, não mais como babá contratada às pressas, mas como alguém que a família escolheu manter por perto. Dona Célia dizia que a casa tinha voltado a respirar.
Mas numa quinta-feira de tarde, enquanto Helena estava na escola e Daniel resolvia pendências no escritório, a campainha tocou. Clara foi atender. Do outro lado do portão, uma mulher elegante, cabelo loiro impecável, óculos escuros grandes, bolsa de grife pendurada no braço. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Boa tarde. Eu gostaria de falar com Daniel Farias. Clara perguntou educada. A senhora tem horário marcado? A mulher tirou os óculos devagar. Não preciso de horário. Sou Beatriz Farias, irmã dele. Clara sentiu algo estranho no ar, mas abriu o portão. Beatriz entrou como quem conhecia cada canto daquela casa. E, de fato, conhecia. Ela morou ali anos atrás, antes de se mudar para a Europa depois de uma briga feia com o irmão. Ninguém falava muito sobre o motivo da briga. Daniel evitava o assunto. Dona Célia mudava de conversa quando alguém perguntava. E agora, depois de 6 anos, Beatriz voltava sem avisar. Repara no que não foi dito ainda. Guarda isso. Clara chamou Daniel pelo interfone. Ele desceu devagar, desconfiado. Quando viu a irmã na sala, parou no último degrau da escada. Beatriz, a voz saiu fria. Ela sorriu de novo, forçado. Daniel, faz tempo. Ele cruzou os braços. 6 anos. Silêncio pesado. Clara percebeu a tensão e se retirou discretamente para a cozinha, mas ficou ouvindo de longe. Algo dentro dela avisava que aquela visita não era inocente. Beatriz sentou no sofá sem ser convidada. Cruzou as pernas, ajeitou a saia. Soube que Helena estava passando por dificuldades. Vim ver como ela tá. Daniel deu um passo à frente, sério. Helena tá bem. E como você soube? Beatriz deu de ombros. Tenho amigos. E família se preocupa, Daniel. Ele bufou. Família? Você sumiu quando minha esposa morreu. Não mandou condolências. Não apareceu no enterro. Não ligou uma vez para saber da sua sobrinha. E agora, depois de 6 anos, você aparece porque família se preocupa? Beatriz suspirou, mas não perdeu a compostura. Eu sei que fui ausente, mas agora eu voltei e vim oferecer ajuda. Daniel estreitou os olhos. Que tipo de ajuda? Ela tirou um envelope da bolsa, colocou na mesa de centro. Vim propor que Helena more comigo por um tempo. Em Paris. Longe dessa pressão toda, longe das memórias ruins. Eu posso dar para ela uma vida diferente, Daniel. Escolas melhores. Oportunidades que aqui ela não vai ter. Daniel ficou parado, processando. Depois riu, mas era riso seco, sem humor. Você tá falando sério? Beatriz manteve o tom calmo. Completamente. Eu sei que você faz o melhor que pode, mas você trabalha demais. E essa babá aí, por mais bem intencionada que seja, não substitui educação de verdade. Clara, que ouvia da cozinha, sentiu o sangue ferver, mas não se mexeu. Daniel deu 2 passos em direção à irmã, voz baixa, mas firme. Sai da minha casa, agora. Beatriz levantou, pegou a bolsa. Mas antes de sair, ela olhou para ele com frieza. Você sabe que eu tenho direitos legais, Daniel. Sou tia dela. Posso pedir guarda compartilhada. Posso provar que você deixou ela passar fome. Que você contratou estranhos para cuidar dela enquanto você sumia em viagens de negócios. Posso fazer barulho. Ou você conversa comigo civilizadamente e a gente resolve isso em paz. Daniel cerrou os punhos. Sai daqui. Beatriz saiu, mas a ameaça ficou no ar. A bomba acabou de ser armada e o pavio está aceso. Quando a porta fechou, Daniel ficou ali parado, respirando fundo. Clara saiu da cozinha devagar. Ele olhou para ela e nos olhos dele tinha medo. O medo antigo de perder, de falhar, de não ser suficiente. Ela pode fazer isso. Clara sentou ao lado dele. Legalmente ela pode tentar, mas lei não é só papel, senhor. Juiz olha o bem da criança e Helena tá bem aqui, com o senhor. Daniel passou a mão pelo rosto. Mas e se ela provar que eu falhei? E se ela mostrar que Helena quase morreu de fome, que eu contratei psicólogo atrás de psicólogo e nada funcionou? E se ela convencer o juiz que eu não sou pai suficiente? Clara segurou a mão dele. Senhor, o senhor mudou. E mudança verdadeira deixa rastro. Helena tá comendo, tá rindo,
Tá crescendo. Isso é prova. E se precisar, eu testemunho tudo. Daniel olhou para ela surpreso. Você faria isso? Clara sorriu. Faço o que for preciso para proteger essa menina. E para proteger o senhor também. Mas a guerra estava só começando. Nos dias seguintes, Daniel contratou um advogado. Homem sério, escritório grande, experiência em casos de família. Ele ouviu tudo, anotou, revisou documentos. No fim, deu o veredito. Sua irmã tem chance pequena de conseguir guarda, mas ela pode abrir processo, arrastar isso por meses, manchar sua imagem, causar estresse para a criança. O melhor é tentar acordo. Daniel negou com a cabeça. Não vou negociar minha filha. O advogado suspirou. Então se prepara para a briga feia. Beatriz não perdeu tempo. Contratou advogado também. E uma semana depois, Daniel recebeu notificação judicial. Ela pedia guarda compartilhada, alegando que Daniel era pai negligente, que tinha histórico de ausência, que a criança tinha sofrido desnutrição sob os cuidados dele. O processo era longo, cheio de termos técnicos, mas a mensagem era clara. Beatriz queria Helena e ia usar toda a munição possível para conseguir. Daniel leu a notificação e sentiu o chão sumir. Ligou para o advogado, marcou reunião de emergência, passou a noite acordado, revisando tudo que podia ser usado contra ele. E quanto mais ele revia, mais ele via que Beatriz tinha razão em parte. Ele tinha falhado. Ele tinha deixado Helena sozinha. Ele tinha colocado o trabalho na frente da filha. E agora, aquilo podia custar tudo. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? Clara percebeu que Daniel estava se afundando. Ele parou de comer direito, parou de dormir, ficava trancado no escritório até de madrugada. Helena sentia a tensão no ar, mas não entendia. Perguntava para o pai por que ele estava triste e ele mentia dizendo que era trabalho. Clara sabia que não podia deixar aquilo continuar. Numa noite, depois de colocar Helena para dormir, ela bateu na porta do escritório. Senhor, posso entrar? Daniel acenou exausto. Ela entrou, fechou a porta, sentou na cadeira em frente à mesa dele. Senhor, o senhor está se punindo, e isso não vai ajudar. Daniel olhou para ela com olhos cansados. Clara, eu falhei. Minha irmã tem razão. Eu deixei minha filha quase morrer de fome. Que tipo de pai faz isso? Clara respirou fundo. Um pai humano. Um pai que estava perdido, mas que encontrou o caminho. E isso conta, senhor. Isso conta muito. Daniel balançou a cabeça. Não sei se vai contar para o juiz. Clara se inclinou para frente. Então a gente mostra como a vida de Helena mudou. A gente mostra os relatórios médicos, os registros da escola, as fotos dela sorrindo. A gente mostra a verdade. Daniel ficou em silêncio processando. Depois perguntou baixinho. E se não for suficiente? Clara olhou firme nos olhos dele. Aí a gente luta até ser. Porque desistir agora é concordar que Beatriz está certa. E ela não tá. A força vem de onde a gente menos espera. Na semana seguinte, começaram os preparativos para a audiência. O advogado de Daniel pediu laudos médicos, relatórios escolares, declarações de testemunhas. Dona Célia deu depoimento escrito falando da transformação de Helena. A professora da escola escreveu carta, elogiando o progresso da menina. O pediatra atestou que Helena estava saudável, no peso ideal, sem sinais de negligência. E Clara escreveu um relato detalhado de tudo o que tinha visto desde que chegou na casa. O desespero de Daniel, a recusa de Helena em comer, as pequenas vitórias, a mudança real. Mas Beatriz também se preparava. Ela trouxe testemunhas de 6 anos atrás. Gente que tinha visto Daniel trabalhando demais, faltando em eventos escolares, terceirizando tudo. Trouxe relatórios de psicólogos que atenderam Helena e não conseguiram resultado. Trouxe até fotos antigas de Helena magra, abatida, com olhar vazio. E montou um dossiê completo, argumentando que Daniel era pai omisso e que Helena merecia chance melhor. A audiência foi marcada para uma segunda-feira de manhã. Daniel acordou às 5, não conseguiu tomar café. Vestiu o terno mais sóbrio que tinha. Clara acordou cedo também. Preparou um lanche para ele levar. Disse que ia orar.
Helena ainda dormia. Ela não sabia de nada, e Daniel queria manter assim o máximo possível. Ele beijou a testa da filha antes de sair e murmurou baixinho: "Eu vou lutar por você. Prometo." Quando a verdade é testada, a gente descobre do que é feito. A audiência aconteceu num fórum no centro da cidade. Sala pequena, paredes bege, mesa comprida onde sentava a juíza. Mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso, óculos de leitura pendurado numa corrente. Ela leu o processo em silêncio, fez algumas anotações e começou ouvindo Beatriz. Beatriz falou com eloquência. Disse que amava a sobrinha, que queria dar para ela oportunidades que no Brasil seriam difíceis. Disse que Daniel era bom homem, mas ausente, que ele tinha priorizado carreira em detrimento da filha, que Helena tinha sofrido negligência emocional e física. Apresentou fotos, relatórios, testemunhos. Falou por quase 40 minutos. Quando terminou, a juíza agradeceu e chamou Daniel. Daniel levantou, ajeitou a gravata, foi até o microfone. A voz saiu trêmula no começo. "Meritíssima, eu não vou mentir dizendo que fui pai perfeito. Não fui. Eu errei muito. Depois que perdi minha esposa, eu me afundei no trabalho porque não sabia lidar com a dor. E enquanto eu fugia, minha filha sofria." Ele parou, respirou fundo. "Mas eu mudei. Quando vi que Helena estava morrendo aos poucos, eu acordei. Contratei Clara, não para substituir meu papel, mas para me ensinar a ser pai de novo. E funcionou. Hoje Helena come, sorri, vive, e eu tô presente. Todo dia. Eu não sou o pai perfeito, mas sou o pai dela. E ela precisa de mim tanto quanto eu preciso dela." A juíza ouviu tudo em silêncio. Depois chamou Clara para depor. Clara subiu ao microfone, nervosa mas firme. Contou tudo. O primeiro dia, a recusa de Helena em comer, a paciência necessária, a transformação lenta. Falou de Daniel chorando quando viu a filha comer pela primeira vez em semanas. Falou das mudanças na rotina dele, do esforço real, do amor que sempre existiu, mas estava escondido embaixo do medo. E no final ela disse: "Meritíssima, eu trabalhei em muitas casas, vi muitos pais, e posso dizer com certeza, Daniel Farias ama a filha dele, e amor que se transforma em presença é o que criança mais precisa." A juíza anotou tudo. Depois pediu intervalo de 1 hora para analisar. Quando a decisão vem, não tem meio termo. Daniel, Clara e o advogado saíram para esperar no corredor. Daniel andava de um lado para o outro, mãos suadas, coração acelerado. Clara sentou num banco, fechou os olhos e rezou baixinho. O advogado revisava os documentos, mas sabia que naquele ponto não era mais sobre papel, era sobre convicção. 1 hora depois, a juíza chamou todos de volta. Ela leu a decisão em voz pausada, firme. Analisei todos os documentos, ouvi os depoimentos, revisei os laudos médicos e escolares. É evidente que Helena Farias passou por período difícil sob os cuidados do pai. Também é evidente que o requerente, senhor Daniel Farias, reconhece seus erros e implementou mudanças significativas. A criança apresenta melhora comprovada em saúde física, emocional e social. A requerente, senhora Beatriz Farias, demonstra a intenção genuína de ajudar, mas ausência de vínculo estabelecido com a menor nos últimos 6 anos. Ela parou, tirou os óculos, olhou diretamente para Daniel. Decisão: nego o pedido de guarda compartilhada. A guarda permanece com o pai biológico, senhor Daniel Farias. Recomendo acompanhamento psicológico periódico para a menor e para o requerente, e sugiro que a tia estabeleça vínculo gradual, através de visitas supervisionadas, caso a criança demonstre interesse. Daniel fechou os olhos, soltou o ar que estava segurando. Clara sorriu, discreta. O advogado apertou o ombro dele. Beatriz ficou em silêncio, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. A vitória não apaga o medo, mas mostra que ele pode ser vencido. Daniel voltou para casa no fim da tarde. Quando entrou, Helena correu para abraçá-lo. "Pai, você demorou!" Ele abraçou a filha com força, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a leveza da certeza.
Levantou ela no colo, rodou, e ela riu alto. Clara observava da cozinha, emocionada. Dona Célia enxugava uma lágrima discreta. Naquela noite, depois de jantar e colocar Helena para dormir, Daniel chamou Clara para conversar na varanda. Ele ofereceu chá e os dois ficaram ali, vendo as estrelas. Clara, eu nunca vou conseguir te agradecer suficiente. Ela sorriu. Senhor não precisa agradecer. Só precisa continuar sendo presente. Daniel concordou. Eu vou, prometo. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois ele perguntou. E se eu tivesse perdido? Clara olhou para ele. Aí a gente ia lutar de novo. Porque desistir nunca foi opção. Daniel sorriu. Pela primeira vez em meses, ele sentiu paz de verdade. Mas a história ainda não terminou. Porque mudança real não acaba com vitória judicial. Ela continua no dia a dia, nas pequenas escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando. O eco da decisão ainda reverberava. E a próxima prova vinha chegando. 3 meses depois da audiência, a vida voltou ao ritmo. Mas um ritmo diferente, mais consciente. Daniel tinha aprendido que vitória não é ponto final, é vírgula. Cada dia era uma escolha nova de estar presente, de ouvir, de cuidar. Helena crescia saudável, mas às vezes ainda tinha dias difíceis. Dias em que a saudade da mãe apertava e ela ficava quieta demais. Daniel aprendeu a reconhecer esses dias, a sentar ao lado dela sem forçar conversa. Apenas estar ali. Clara ensinara que presença cura mais que palavras. Mas a vida tem jeito de testar a gente justo quando acha que já passou pelo pior. E o teste chegou numa terça-feira chuvosa de abril. Daniel estava no escritório de casa revisando planilhas quando o celular tocou, número desconhecido. Ele atendeu distraído. Alô? A voz do outro lado era grave, formal. Senhor Daniel Farias, aqui é do Hospital São Judas. A senhora Clara Nogueira deu seu contato como referência. Ela sofreu um acidente e está internada. O senhor pode vir? O mundo parou. Daniel largou tudo, gritou para Dona Célia ficar com Helena, pegou as chaves do carro e saiu correndo. No caminho, o trânsito pesado da chuva parecia conspirar contra ele. Ele batia no volante, xingava baixo, sentia o peito apertado. Clara tinha saído de manhã para comprar material escolar para Helena. Cadernos, lápis, essas coisas simples. E agora estava num hospital. Como? Por quê? Quando você percebe quanto alguém importa, às vezes já é tarde demais. Chegou no hospital 20 minutos depois. Estacionou torto, correu para a recepção, deu o nome de Clara. A atendente checou o sistema, indicou o 3º andar. Ala de emergência. Daniel subiu de escada. Não tinha paciência para elevador. Chegou ofegante. Procurou uma enfermeira. Clara Nogueira, onde ela tá? A enfermeira conferiu a prancheta. Leito 304. Mas o senhor precisa esperar o médico liberar visita. Daniel ia protestar. Mas nesse momento, um homem de jaleco saiu de uma das salas. Senhor Farias? Daniel virou rápido. Sou eu. Como ela tá? O médico, homem na faixa dos 40, cansado, mas sereno, sinalizou para conversarem num canto mais reservado. A senhora Clara foi atropelada na faixa de pedestres. O motorista avançou sinal vermelho. Ela levou impacto no lado direito do corpo. Fratura exposta na perna, 3 costelas quebradas. Traumatismo craniano leve. Fizemos tomografia, não há sangramento interno, mas ela vai precisar de cirurgia na perna. O quadro é estável, mas grave. Daniel sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede. Ela vai ficar bem? O médico hesitou. Vai, mas a recuperação é longa. Vai precisar de fisioterapia e acompanhamento. E durante pelo menos 2 meses, ela não vai poder trabalhar. Daniel assentiu tentando processar. Posso ver ela? O médico acenou. 5 minutos. Ela está sedada, mas consciente. Daniel entrou no quarto devagar. Clara estava deitada, pálida, com soro no braço, a perna direita imobilizada com tala provisória. Quando viu ele, ela tentou sorrir, mas a dor atrapalhou. Senhor, desculpa o susto. A voz saía fraca. Daniel puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama,
Segurou a mão dela com cuidado. Clara, não pede desculpa. Você não tem culpa de nada. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorreu. Eu não vou poder cuidar da Helena. Ela precisa de mim. Daniel apertou a mão dela, voz embargada. Clara, agora é eu quem cuida de você. Descansa. A gente resolve tudo. Ela olhou para ele, e naquele olhar havia medo. Não de morrer, mas de decepcionar, de falhar, de deixar aquela família que ela aprendeu a amar. Daniel disse firme: você não vai ficar sozinha, eu prometo. Quando a força que te sustentou precisa ser sustentada, você descobre quem você é de verdade. Daniel voltou para casa no fim da tarde. Entrou devagar, tentando organizar as emoções. Helena correu até ele animada. Pai, cadê a Clara? Ela prometeu que ia trazer caderno de unicórnio. Daniel agachou na altura da filha, respirou fundo. Helena, a Clara sofreu um acidente. Ela tá no hospital, mas vai ficar bem. Só vai precisar descansar um tempão. O sorriso de Helena sumiu. Ela tá machucada? Daniel acenou. Tá, meu amor. Mas os médicos vão cuidar dela. Helena ficou quieta, processando. Depois perguntou baixinho. A gente pode visitar ela? Daniel sorriu. Triste. Pode sim. Amanhã a gente vai. Helena abraçou o pai com força. E naquele abraço, Daniel sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Agora, ele tinha que cuidar da filha e cuidar de Clara também. Mas ao invés de medo, ele sentiu determinação. Clara tinha ensinado ele a estar presente. Agora era hora de provar que a lição tinha sido aprendida. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Daniel ligou para o advogado. Explicou a situação, perguntou sobre direitos trabalhistas, custos de cirurgia, plano de saúde. O advogado foi direto. Ela tem direito a auxílio-doença, mas demora. E se a cirurgia for particular, vai custar caro. Daniel nem piscou. Não importa o custo, faz o que for necessário. E quero os melhores médicos. O advogado concordou. Vou providenciar. Daniel desligou e ficou ali, sozinho na sala, pensando. Há 6 meses atrás, ele teria resolvido tudo com dinheiro e delegado o problema. Mas agora ele sabia que não era só sobre pagar médico. Era sobre estar presente, sobre cuidar, sobre retribuir o que Clara tinha feito por ele e por Helena. Não era dívida, era amor. O que você planta, um dia você colhe. Sempre. No dia seguinte, Daniel e Helena foram ao hospital. Helena levou um desenho que tinha feito. Clara sorrindo, cercada de flores, com a legenda "Melhoras pra você", escrita com capricho de criança. Quando Clara viu o desenho, ela chorou. Helena subiu na cadeira ao lado da cama. Segurou a mão de Clara com cuidado. Você vai ficar boa, tia Clara. E quando você voltar, a gente faz bolo junto. Clara sorriu por entre as lágrimas. A gente faz sim, meu amor. Prometo. Daniel observava tudo, emocionado. Ele percebeu que Helena tinha aprendido com Clara a cuidar, a demonstrar afeto, a estar presente. E agora, diante da fragilidade de quem sempre foi forte, a menina mostrava que a lição tinha sido absorvida. Amor não é só receber, é também dar. A cirurgia foi marcada para sexta-feira. Daniel fez questão de estar lá, chegou cedo, conversou com os médicos, acompanhou Clara até a porta do centro cirúrgico. Antes dela entrar, ele segurou a mão dela e disse baixinho: "Você vai sair daqui bem. E quando sair, a gente vai cuidar de você. Não como favor, como família." Clara apertou a mão dele, sem conseguir falar. Depois foi levada para a cirurgia. Daniel ficou na sala de espera por 5 horas. Andou, sentou, tomou o café ruim da máquina, rezou do jeito que sabia. E quando o médico finalmente apareceu, tirando a touca cirúrgica e sorrindo cansado, Daniel sentiu o alívio inundar o peito. Correu tudo bem. A perna vai precisar de fisioterapia intensiva, mas ela vai recuperar os movimentos. Pode ficar tranquilo. 3 dias depois, Clara recebeu alta, mas ela não tinha para onde ir. Morava sozinha num quarto alugado no outro lado da cidade, lugar sem elevador, sem condições para alguém em recuperação. Quando Daniel soube, nem hesitou. "Você vai para casa,
Pro quarto de hóspedes. A gente cuida de você. Clara tentou recusar, dizendo que não queria dar trabalho. Mas Daniel foi firme. Clara, você salvou minha filha. Deixa eu retribuir. Então Clara foi morar na mansão, mas dessa vez como paciente, não como funcionária. Dona Célia preparou o quarto com carinho. Lençóis limpos, flores na mesinha, luz suave. Helena ajudou, colocando o desenho que tinha feito na parede, ao lado da cama. E quando Clara chegou, amparada por Daniel e uma enfermeira, e viu tudo aquilo, ela chorou de novo. Mas eram lágrimas de gratidão. Quando o cuidado que você deu volta em dobro, você entende o que é família de verdade. As semanas seguintes foram desafiadoras. Clara precisava de ajuda para quase tudo. Tomar banho, trocar de roupa, se locomover. Daniel contratou uma fisioterapeuta que ia 3 vezes por semana. Dona Célia ajudava com os cuidados diários. E Helena, com a seriedade doce de criança, levava água, ajeitava o travesseiro, contava histórias que Clara costumava contar para ela. A dinâmica da casa mudou. Agora era Clara quem precisava ser cuidada. E no começo, foi difícil para ela aceitar. Clara sempre foi de servir, de cuidar, de se colocar em segundo plano. Receber ajuda, depender dos outros, ser vulnerável, isso tudo mexia com ela. Num dia especialmente difícil, quando a dor estava forte e ela não conseguiu dormir a noite inteira, Clara desabou. Daniel entrou no quarto de manhã para ver como ela estava e encontrou ela chorando baixinho. Senhor, eu não aguento ser peso para ninguém. Daniel sentou na beirada da cama, olhou para ela com firmeza. Clara, você nunca foi peso. E não é agora. Você deu tudo por essa família. Deixa a gente dar um pouco de volta. Clara balançou a cabeça, ainda resistindo. Mas eu devia estar cuidando da Helena, não o contrário. Daniel segurou a mão dela. Clara, Helena está aprendendo algo que dinheiro não compra. Ela está aprendendo que a gente cuida de quem a gente ama. Não por obrigação, por escolha. E isso é mais valioso que qualquer aula. Clara ficou em silêncio, deixando as palavras penetrarem. Depois, ela assentiu devagar. Obrigada, senhor. Daniel sorriu. Para de me chamar de senhor. Me chama de Daniel. A cura não é só do corpo. É da alma que aprende a receber. 2 meses depois, Clara já andava com muletas. Mas andava. A fisioterapia estava fazendo efeito. Ela tinha dias bons e dias ruins, mas a evolução era constante. E durante todo esse tempo, algo mudou na casa. Uma proximidade maior, uma leveza diferente. Helena fazia questão de almoçar no quarto com Clara quando ela não conseguia descer. Daniel, que antes mal tinha tempo para respirar, agora sentava na poltrona do quarto de Clara no fim do dia e conversava sobre tudo: trabalho, Helena, vida, fé. Foi numa dessas conversas que Clara contou uma história que nunca tinha contado antes. Sabe, Daniel, eu já fui casada. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sério? Clara acenou. Fui. Casei nova, com 19 anos. Ele era um homem bom, trabalhador. A gente era feliz. Mas ele morreu num acidente de trabalho 5 anos depois. Não tivemos filhos. E eu fiquei sozinha. Ela parou. Respirou fundo. Durante muito tempo, eu achei que meu papel na vida era cuidar dos outros, porque eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Mas aqui, nessa casa, eu aprendi que ser cuidada não é fraqueza, é amor. Daniel ficou quieto, processando. Depois disse baixinho: Você nunca vai ficar sozinha de novo, Clara. Não enquanto eu e Helena estivermos aqui. Clara sorriu, olhos marejados. Eu sei. Naquela noite, depois de sair do quarto de Clara, Daniel foi até o quarto de Helena. A menina estava dormindo, abraçada no ursinho velho. Ele ficou ali, só olhando, pensando em tudo que tinha mudado. Há 1 ano atrás, ele era um homem que controlava empresas, mas não conseguia fazer a filha comer. Hoje, ele era um homem que tinha aprendido que controle é ilusão, mas cuidado é real. E isso mudou tudo. 3 meses e meio depois do acidente, Clara finalmente largou as muletas. No dia em que ela deu os primeiros passos sozinha, toda a casa parou para ver. Dona Célia aplaudiu. Helena pulou de alegria. Daniel sorriu, emocionado. E Clara
Com lágrimas nos olhos, deu uma volta completa pela sala, provando para si mesma que tinha voltado. Mas ela não voltou a trabalhar como antes. Daniel e Clara conversaram e chegaram num acordo. Ela continuaria morando ali, mas não mais como babá, como parte da família. Ela ajudaria com Helena quando quisesse, mas sem obrigação, sem horário, sem cobrança. E Daniel aumentou o salário dela, colocou plano de saúde completo, garantiu aposentadoria. Você merece segurança, Clara. Depois de tudo que fez por nós. Clara aceitou, grata. Mas o que mais importava para ela não era salário ou benefício. Era saber que tinha um lugar no mundo, que era amada, que não estava sozinha. O que você dá com o coração volta multiplicado, sempre. 6 meses depois do acidente, a casa de Daniel Farias tinha virado outra coisa. Não era mais mansão fria onde cada um vivia no próprio canto. Era lar. Helena crescia forte, saudável, feliz, estudava bem, tinha amigas, brincava, sorria. Daniel tinha aprendido a equilibrar trabalho e vida, a estar presente sem sufocar, a confiar que a filha estava segura. E Clara tinha encontrado a família que sempre quis ter. Numa tarde de domingo, os 3 foram ao parque, o mesmo parque onde Daniel e Helena tinham ido pela primeira vez depois da mudança. Eles sentaram na grama, fizeram piquenique, brincaram de bola. E quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Helena olhou para os 2 e disse com a simplicidade profunda de criança: "Eu sou feliz." Daniel e Clara trocaram olhares, emocionados. Daniel puxou a filha para o colo, Clara segurou a mão dele e os 3 ficaram ali, vendo o sol descer. Naquele momento, Daniel percebeu algo que ele tinha levado anos para entender. Felicidade não é ausência de problema, é presença de amor. E o amor que eles construíram, nos gestos pequenos, nas escolhas diárias, nas crises enfrentadas juntos, era sólido, real, duradouro. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Você percebeu como tudo que foi plantado voltou? Guarda isso. Qual gesto pequeno alguém fez por você que mudou tudo? Escreve no